Então, bora lá, né? Vou colocar aqui para vocês um slide. Então, primeiro aqui que nós vamos, ó, é no balanceamento, ok? Nas reações de redox. Primeira coisa que eu preciso que você veja é o seguinte. As reações de redox, só relembrando, são reações onde tem transferências de elétrons, né? De um reagente para outro. Então, se um está doando, o outro tem que estar recebendo, vice-versa, e ponto. Certo? Beleza. O que é tão importante de estudar essas reações de redox? Essas reações a gente vai ver o desenvolvimento de novas baterias, como vocês se lembram do prêmio Nobel, né, da bateria de lítio. Você vai ver uma prevenção à corrosão, que é a manutenção, né, de vários materiais, de carro, de navios, né, e entre outros. A produção industrial de alguns produtos essenciais para as fábricas, o cloro, o flúor, o alumínio, o cobre, e uma base super importante que é o hidróxido de sódio, certo? E elas também têm uma reação de interesse biológico, porque se você lembrar lá do ciclo de Krebs, ela também é uma reação redox, ok? Então, a reação redox ela tem uma importância muito grande, aonde? Econômica, ambiental, questão de segurança também, não é isso? Beleza. O conceito muito importante para você das reações é o seguinte: oxidação é um processo que resulta na perda de elétrons pela substância. Essa substância pode ser átomos, pode ser íons e pode ser moléculas. Seu estado de oxidação aumenta para valores positivos, ou seja, o estado de oxidação dele se eleva. A redução é um processo que resulta no ganho de elétrons pela substância, que também pode ser átomo, pode ser íons e pode ser moléculas, certo? E seu estado de oxidação, ele atinge valores menores, mais negativos. Você precisa lembrar que agente oxidante é aquele que recebe elétrons, ele sofre o processo de redução. E agente redutor é aquele que perde elétrons e sofre oxidação. Lembra lá do português, certo? Da Ivana, agente é o que provoca a ação, ok? Por que eu tô falando isso? Porque agora nós vamos entrar no balanceamento do redox. Então, eu coloquei para vocês, bem básico, uma reação onde você tem aí o cobre e o ácido nítrico. Como é que você vai perceber que é uma reação redox? Olha só, porque se transforma em outras substâncias lá nos seus produtos. E geralmente uma substância, quando se divide em duas ou outras, aí ocorreu um processo redox com ela, certo? Então, o primeiro passo que vai fazer é o seguinte: vai determinar o NOx dessa substância, de cada uma delas. Como você ainda não sabe quem foi que oxidou e quem reduziu, eu sugiro que você faça de todos. Aí eu já coloquei para você, tá vendo? Coloquei aí, ó, aqui do cobre, aqui do nitrogênio e assim sucessivamente, ok? Beleza. Aí eu já descobri aqui, ó, o cobre de 0 foi para mais 2 e o nitrogênio aqui de mais 5 foi aqui mais 5, então não variou, e aqui ele foi para mais 2. Então sofreu uma redução. Resultado, o meu agente oxidante, que é o que reduziu, é o ácido nítrico, e o meu agente redutor, que é o que oxidou, é o cobre. Segundo passo, você vai determinar a variação desse NOx para verificar o número de elétrons que está sendo transferido. Então, o cobre, ele fez uma reação de 2 elétrons e o nitrogênio de 3, não foi isso? Porque se você lembrar lá, ó, o cobre de 0 foi para mais 2, então ele oxidou 2, ele deu 2, e o nitrogênio de 5 foi para 3, então ele recebeu 3. Aí agora que vem a grande questão. Se você está dando, você não, se for bem pejorativo, né? Se alguém está dando, o outro está recebendo, ele tem que doar e receber a mesma quantidade. Como é que eu te dou 3 beijinhos e você só recebe 2? O que aconteceu com o outro beijinho, hein? Resultado, você tem que regular isso. Aí o que a gente faz? A gente faz uma inversão desses NOx. Mas você tem que lembrar que é o seguinte: esse valor que está aqui, por exemplo, o cobre oxidou 2 elétrons, então ele deu 2. Cada cobre doou 2 elétrons. Se a atomicidade, aqui, vou voltar. Se a atomicidade desse cobre aqui fosse 2, eu teria que multiplicar ele por 2. Então, por isso que a observação é importante, porque se fosse mais de 2 átomos, então eu tenho que multiplicar ele pela atomicidade, certo?
Terceiro passo, você inverte o valor dos NOx pelos coeficientes. Então, como que eu faço para poder equilibrar isso aqui? O cobre deu 2 e o nitrogênio deu 3. Eu multiplico o cobre por 3 e aqui eu multiplico o nitrogênio por 2. Para os dois ficarem com um saldo de 6 elétrons. Então, eu vou mandar aqui, ó, esse 3 eu mando aqui para o cobre e esse 2 eu vou mandar para o nitrogênio. Resultado, se cada cobre doa 2 elétrons, 3 cobres, que é esse 3 que eu vou colocar aqui, vão doar 6 elétrons. E o nitrogênio, se cada nitrogênio recebeu 3 elétrons, quando eu mando esse 2 para cá, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 nitrogênios. 2 nitrogênios, então cada um vai doar 3, 6 elétrons ele vai receber. Ok? Então, aí fica balanceado. Resultado aí, faça a multiplicação invertida e põe o balanceamento. Uma observação muito importante que você tem que ver aqui é o seguinte: as substâncias envolvidas, elas contêm a mesma quantidade de átomos, que aí eu tenho, no caso, um cobre e um nitrogênio, né? Que é o que eu vou mostrar para você. Se essa quantidade for diferente, como é o caso dessa reação que eu mostrei para você, nós devemos escolher o membro que tiver a maior quantidade de átomos que sofre redução e oxidação. Olha aqui para você ver na sua reação. Você tem um nitrogênio nos reagentes e você tem 2 nitrogênios nos produtos. Resultado, eu vou dar preferência para balancear quem? Os produtos. Por quê? Porque a gente escolhe o membro que tiver a maior quantidade de átomos que sofre a oxidação e a redução. Entendeu? Aqui no caso do cobre, não faria muita diferença não, porque ele tem só um, tá? Mas como ele já balanceou os produtos, ele já colocou o balanceamento direto nos produtos. Balanceou aqui por redox, o que você faz com o resto? Faz por tentativa e erro, ok? Então aqui ficaram 3 cobres, você coloca 3 aqui também. Resultado, você tem aqui agora 2 vezes 3, 6 nitrogênios com mais 2 deu 8, então você coloca 8 aqui também. E aí, sucessivamente, é só felicidade, ok? Agora, tem um caso muito particular que eu quero mostrar para você, é o seguinte. Quando a gente faz por semicélulas, o que acontece? Nas semicélulas, então, é o seguinte, aqui nas suas semicélulas, você faz uma semi-reação de redox, certo? Essa semi-reação é muito importante para você usar lá nas pilhas, então a gente já vai mostrando aqui para você já aprender a fazer isso. Resultado, eu coloquei aqui ó, um íon qualquer. Esse íon de mais 4, ele foi para mais 3, então ele teve a redução de um elétron. Aonde ele sofre esse processo, eu tenho que balancear com um elétron. Lembra assim que são as equações iônicas. Então aqui, ó, mais 4 prótons menos um elétron dá um saldo de mais 3, não é isso? Então tem que ficar igual. E eu já faço essa semi-reação aqui. E o ferro de mais 2 foi para mais 3. Eu tenho que balancear esse saldo aqui também. De mais 3 com menos um elétron vão dar o saldo de 2 prótons, ok? Então, eu vou mostrar aqui mais na frente para vocês entenderem como é isso. Mas essa semicélula é muito importante de você estar fazendo, tá? E quando você tem a sua reação de substâncias, de moléculas, beleza, ótimo, fácil, né? Faz a reação redox e tal. O grande problema é o seguinte, quando você tem uma equação que a gente chama de equação iônica, que o seu módulo chamou aí de método I-elétron ou da equação parcial. Aí eu coloquei no caso, ó, o permanganato reage com o oxalato, produzindo manganês e gás carbônico. Considera-se a reação, olha aqui, super importante, que eu quero chamar a sua atenção aqui, que é o seguinte, ó. Considera-se a reação que ocorre de permanganato em soluções aquosas.
em relações aquosas ácidas. Eu quero que toda vez que você vê esses nomezinhos, você sublinhe. Se essa reação ocorrer em solução aquosa ácida, aqui nos reagentes eu tenho que ter o quê, gente? Eu tenho que ter água, eu tenho que ter H+, ok? Então você coloca lá, certo? Aqui eu coloquei aqui a sua semicélula para você saber que aqui no caso, ó, vou voltar. O seu permanganato aqui de menos, ó, menos 2 vezes 4, menos 8. Para ficar um saldo de menos 1, ele é mais 7. De mais 7 para mais 2, ele reduziu. Então, a semi-reação dele é o quê? Ele de mais 7 foi para mais 2. Aqui no caso, então, eu tinha que ter um saldo de quê aqui ainda? Né? Aqui no caso, 5 elétrons, não é isso? Beleza? E o oxalato, aqui de mais, vamos ver aqui quanto que dá o oxalato, menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8 para sobrar menos 2 tem que dar mais 6. Mais 6 por 2, mais 3. Então, ele de mais 3, ele vai para mais 2. Então, ele reduziu, ok? Uma observação que eu coloquei para você é importante. Se a reação ocorre em solução aquosa ácida, que tem que ter H+, e água, que esse H+ vem dessa água, podem ser, eles devem, na verdade não é podem não, peguei esse aqui do seu módulo, mas não é podem não, é devem, ser adicionados aos reagentes ou aos produtos para balancear hidrogênio e oxigênio. Analogamente, as soluções básicas também você tem, então, a hidroxila e a água. O que ele está querendo dizer para você? Se a solução aquosa ocorre em meio ácido, você tem que colocar esses íon H+ nos reagentes. E se tem H nos reagentes, tem que ter H também no produto. H, né? Hidrogênio. Se tem que ter também nos produtos, ok? Resultado. Quando há 4 oxigênios à esquerda e nenhum à direita, você vai ter que balancear isso, ok? Então, quando você pega o íon permanganato aqui, ó, eu vou adicionar aqui a água, não é isso? Que aqui vai ter ácido, vai ter H+ aqui nos seus reagentes. Se tem H+ aqui, é porque vai produzir água nos produtos, ok? Então, eu coloquei aqui para você ver, ó, como é que vai ficar essa reação. Então, eu coloquei o H+ aqui nos reagentes, porque ocorre em solução em meio aquoso ácido, com o permanganato, produzindo manganês e a água. E ele já fez o balanceamento aqui dessa água. Por quê? Se tem 4 oxigênios aqui, você tem que ter 4 oxigênios aqui também. E aí, como aqui vai dar um total de 8 hidrogênios, você já coloca 8 aqui também, certo? Resultado, olha só o saldo agora. Você tem aqui 8 prótons e 1 elétron. Dá um total de 7 prótons, não é isso? E os seus produtos têm 2. Resultado, como é que você faz para balancear isso? 5 elétrons. 5 elétrons, não é? Resultado aqui, ó. Se você tem aqui, ó, 5 elétrons mais 8 prótons, dá um total de 3 prótons. 3 prótons menos 1 elétron, 2 prótons, que ficou igual aqui, ó. Ok? Aí aqui o seu oxalato agora, você vê, tem 2 carbonos aqui, tem que ter 2 lá também nos seus reagentes. Ele balanceou. Se você tem 2 elétrons nos reagentes, você tem que ter 2 elétrons também nos produtos, ok? Resultado. Olha aí, então, o nosso íon H+, os nossos elétrons, certo? Primeira reação, então, balanceada. Coloco lá o número de elétrons aqui da segunda, ó, o número de elétrons aqui da sua segunda. Ok, balanceou. Pego as minhas duas reações balanceadas agora e vou observar. Olha só o que acontece no balanceamento. Eu tenho 5 elétrons na primeira reação nos reagentes e tenho 2 nos produtos. Como é que eu vou cortar 5 de 2? Não dá certo. Aí eu multiplico essa primeira reação por 2, todinha, e multiplico a segunda por 5, todinha também. Resultado, vai dar o balanceamento aí de 10 elétrons, mais 16 prótons. Resultado, como é que fica o saldo? Ficou aí a minha reação balanceada, ok? Então, assim, ela não é difícil, ela só é minuciosa, tá certo? Aí agora, como a gente terminou essa explicação do balanceamento por redox, eu quero que você faça lá os seus exercícios lá no módulo. Eu tô aqui para poder ir tirando as dúvidas, mas não é difícil. Agora é bem minucioso, gente. E é muito, muito importante que você aprenda a fazer esse balanceamento por causa das pilhas, certo? Nós vamos precisar muito disso lá na eletroquímica.
ok? Então, nós vamos fazer os exercícios e as dúvidas vocês vão colocando aqui, ok? Beijo, até!